Olá, bom dia. Muito bem, muito bem. Bom dia. Hoje quarta-feira, 3 de novembro, nosso terceiro encontro, terceiro café com Edivaldo Potulski. E nós já temos aí Miriane de Vargas. Legal, Miriane, sou feliz de ver você. Estou te acompanhando na sua rotina empoderadora, né, da manhã. Te acompanho aí com os vídeos. Muito legal te ver aqui e fico feliz. A Miriane, eu conheci a Miriane há uns 6 anos atrás, aproximadamente, e acompanhei a trajetória dela. E ela tem uma trajetória incrível, uma menina sonhadora que corre atrás dos seus objetivos, criativa. Então, fico feliz de ver aqui. Miriane, Samuel também, não conheço Samuel pessoalmente, mas Samuel fizemos um trabalho aí juntos. Estou feliz, Samuel, de ver a tua trajetória, o quanto que você já mudou. Eu observo isso, te acompanho aí nas redes sociais. Muito legal, Miriane está levantando às 5, legal, Miriane, muito bem. Falamos isso ontem, né, na rotina empoderadora, né? Acabei não falando em detalhes, cada um escolhe o tempo que fica bom para si. Mas eu às 5 da manhã fica perfeito, a Miriane eu sei que está entusiasmada, acompanho os stories, os vídeos dela, muito legal. Vocês estão me ouvindo bem hoje? Espero que não tenhamos surpresas hoje, ao menos chequei tudo antes, a princípio está tudo certo. Só vão colocando um ok se estão me ouvindo. Se quiserem, pessoal, compartilhar a live, acho que é interessante, porque aí nós vamos criando uma comunidade e vamos trazendo mais pessoas. Quem tem a rotina empoderadora de manhã pode trazer, né, incorporar esse encontro como um momento de estudo, como um momento de crescimento e desenvolvimento pessoal. Acredito que é bem interessante. E o assunto de hoje é transformação. Como transformar a minha vida? Como você vai transformar a sua vida? Transformação é algo que nós buscamos, é algo que nós corremos atrás todo o tempo. E então eu quis trazer esse assunto para as primeiras lives, né? O início desse trabalho, desse projeto, e você que está acompanhando desde a primeira, eu acredito que é interessante nós trabalharmos isso. E para começar, vamos falar sobre a palavra transformação. O que significa transformação? A palavra transformação, se nós pararmos e observarmos ela, vamos dividir em parte a formação dela. Trans significa mudar, a forma, ação de agir. Até aqui eu vou mostrar, não sei se vocês vão conseguir verificar, eu fiz separadinho aqui, ó, transformação, mudar a forma de agir. Então a pergunta é: existe transformação sem mudar a forma de agir? Existe como você transformar a sua vida sem você mudar a sua forma de fazer as coisas? Mudar a forma de agir? Porque essa é uma questão que a gente se depara a todo instante. As pessoas querem mudar, as pessoas querem resultados maiores, mas elas não estão dispostas a pagar o preço disso. Elas não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito para que realmente haja uma transformação na sua vida. Olha só, tem algumas pessoas que estão agora na live comigo que eu sei que já estão com a idade próxima da minha, 39, 40, um pouquinho mais talvez, e a gente se dá conta do que, gente? Que o tempo passa muito
rápido, rápido demais. E muitas vezes já ouvimos, muitas vezes já presenciamos situações de pessoas que se arrependeram de não ter feito, no final da vida, se arrependeram de não terem arriscado mais. E nunca, não se vê as pessoas falando no final da vida que se arrependeram de ter feito alguma coisa. Muito pelo contrário, elas se arrependem mais de não ter feito do que de terem feito. Porque quando nós fazemos e erramos, e todos nós erramos o tempo todo, a nossa vida é feita de acertos e de erros, mas quando nós erramos, nós aprendemos. Nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. Se pararmos para pensar, se você parar para analisar a sua vida, você vai ver que você aprendeu mais na dor do que em qualquer outro momento. Nós somos assim, nós aprendemos ou no amor ou na dor. Normalmente se aprende mais na dor. No amor eu quero dizer que quando eu tenho um objetivo grande, eu tenho um sonho, eu acredito naquilo, eu estou apaixonado por aquele objetivo, eu quero aquilo, estou disposto a trabalhar. Então nós vencemos, nós aprendemos com isso. Porque nós vamos atrás, nós fazemos, nós começamos a criar a consciência de que fazendo nós vamos melhorando. Mas muitas vezes no dia a dia nós temos a certeza que ninguém erra, ninguém comete erros querendo cometer esses erros. As pessoas erram sempre querendo acertar. Se você parar para pensar, todas as vezes que você errou acreditando que estava fazendo a coisa correta, a coisa certa. Então a nossa vida é assim, gente. E para que haja uma transformação, nós precisamos mudar a forma de agir. Mas se eu quero resultados maiores, eu preciso mudar a forma de agir. Eu falei na segunda-feira que se você não tem o resultado que você deseja, é porque você ainda não aprendeu algo importante que você precisa aprender para colocar em prática, para ação, para agir, para ter esses resultados maiores. Então estamos falando aqui novamente de transformação, mudar a forma de agir. Jim Rohn, um filósofo conceituadíssimo, fala muito que para que as coisas mudem, você precisa mudar. Para que as coisas melhorem, você precisa melhorar. Sabe qual é o problema? E ontem eu dei uma pincelada nisso. Sabe qual é o problema? Que nós, ou a maioria, nunca admite a responsabilidade, nunca traz a responsabilidade para si dos seus resultados. Muitas pessoas têm resultados ruins e sempre atribuem isso a alguém ou a alguma coisa ou a alguma circunstância. Nunca traz a responsabilidade para si. Ou a culpa é da economia que não vai bem, ou a culpa é da pandemia, ou a culpa é do prefeito, ou do governador, ou do presidente, e sempre busca alguém para culpar. Só que essas pessoas, se você observar elas, ou se você observar o passado delas, o ontem, observar elas hoje, é bem provável que você vai observar ela amanhã e elas estarão falando a mesma coisa, do mesmo jeito, normalmente com as mesmas pessoas, ou um grupo um pouquinho maior de pessoas que se identificam com ela e estarão com ela, e no mesmo lugar. E os resultados dessas pessoas estarão melhores ou piores? Coloque aí nos comentários, o que você acredita? O resultado dessas pessoas estarão melhores do que ontem ou estarão piores? Normalmente, pior. Eu nem vou dizer igual, porque a tendência é piorar. Por quê? Se habituaram a fazer isso. Sempre acreditam que a culpa dos seus resultados ruins é do outro e nunca dela mesma.
Então, o primeiro ponto para que haja uma transformação na sua vida é assumir essa responsabilidade. Assumir essa responsabilidade. Não há como crescer sem trazer as responsabilidades para si e ir em frente. Mudar a forma de agir. Gente, aqui, pegando a frase que eu mencionei antes do Jim Rohn, nós vemos o quê? Mesma forma, no mesmo lugar e com as mesmas pessoas. Você já ouviu a frase de que nós nos tornamos a média das pessoas que nós convivemos? Provavelmente sim. E essa é uma realidade, gente. Porque nós criamos as nossas crenças, o que nós acreditamos, que se tornam as crenças que vão determinar a maioria das nossas decisões. Elas se transformam, né? Cria-se a crença com o que nós ouvimos, com o que nós vemos e as experiências que nós experimentamos ao longo da vida. Então, a gente começa a acreditar nisso como verdades. As crenças nada mais é do que pensamentos que se tornaram realidade. Se tornaram realidade como? Se tornaram realidade porque nós pensamos algo e vamos repetidamente pensando aquilo, até que nós incorporamos aquilo como verdade. E às vezes nós vemos alguma experiência de alguém, acontecer isso com alguma pessoa, e nós validamos aquilo como verdade. Você diz, veja, era exatamente isso que eu pensava, essa é uma verdade. Acontece com as pessoas, é verdade, aconteceu comigo, eu vi, eu presenciei isso. Então as crenças, elas vão surgindo através dos nossos pensamentos. Então nós vamos nos tornando a média dessas pessoas, porque nós estamos conversando praticamente as mesmas coisas que essas pessoas estão conversando, nós estamos vendo praticamente as coisas iguais ou semelhantes a essas pessoas, e as experiências dessas pessoas vão validando as nossas verdades, e isso vai fortalecendo a crença. Então, por isso que para ter maiores resultados, nós precisamos mudar, e precisamos mudar essas crenças. E às vezes, gente, algo que é bem importante, eu considero importante, aconteceu comigo. Eu comecei a perceber que eu estava sempre tendo os mesmos resultados ruins, que eu não queria, e eu não estava admitindo isso, porque eu me considerava inteligente, eu lia muito, eu estudava muito, eu sabia o que precisava ser feito, porém as coisas continuavam sempre de mal a pior. Eu disse, caramba, o que está acontecendo? O que eu tenho que melhorar? E aí eu fui percebendo que eu estava apresentando o meu produto, eu estava apresentando as minhas ideias para as mesmas pessoas. E normalmente eram pessoas que não estavam alinhadas com o meu objetivo. Eram pessoas que, depois a gente vai percebendo ao longo do tempo, que tinham mais inveja do que alegria de te ver prosperar. E isso é uma realidade também. As pessoas, elas têm uma tendência muito grande de pensar nelas mesmas e não nas outras. Vai ser o motivo de uma live, vamos falar sobre comunicação, a importância da comunicação e a importância disso. Porque muitas pessoas que estão ao seu lado, elas não estão torcendo para você, elas gostariam que você continuasse na mesma vibe delas, na mesma merda muitas vezes. Então, gente, é importante você mudar isso. Então, se eu estou fazendo as coisas da mesma forma, eu tenho que buscar uma forma diferente de fazer. Se eu estou apresentando as coisas de uma determinada maneira e não está tendo os resultados que eu desejo, vou buscar outra forma de fazer. Pense, use a dica de ontem da rotina empoderadora, da mentalização e visualização, e visualize, use a sua mente criativa. Diga ao universo, depende da sua fé, se você acredita em Deus, diga a Deus, se não a energia cósmica, o universo, meu Deus do universo,
me dê cada vez mais uma mente criativa. Repita isso comigo. Eu tenho cada vez mais uma mente criativa, que busca alternativas, que encontra caminhos novos de apresentar o meu produto, de apresentar o meu trabalho. E tem um mantra que eu utilizo muito e que eu acredito que funciona, que eu posso depois deixar nos comentários embaixo da live escrito, mas eu repito todas as manhãs e muitas vezes ao longo do dia. Eu sou um imã que atraio para mim todas as pessoas que precisam de mim, que precisam dos meus produtos, dos meus serviços. Eu as ajudo a prosperar e elas me pagam abundantemente por esses benefícios. Faça sua mente acreditar nessas verdades, faça virar uma crença. Então, em vez de acreditar que não dá certo, em vez de acreditar que as coisas são difíceis, em vez de acreditar que a economia sempre vai de mal a pior, em vez de acreditar que o presidente não é bom, que o prefeito não é bom, que o governador nunca é bom e nunca ajuda, comece a acreditar que você é capaz. Comece a acreditar que a sua mente é um imã que atrai as pessoas para você. Comece a acreditar na sua mente criativa, que todos nós temos uma mente criativa capaz de criar muito mais do que nós estamos criando. Então, para que se contentar com o que nós estamos tendo de resultado? Por que você vai se contentar com o que você está tendo de resultado? Então, acredita na sua mente criativa. Acredita e repita muitas vezes isso. E então muda essa forma de fazer. E também comece a prestar atenção no lugar que você está. Já viram aquela frase que santo de casa não faz milagre? Temos que tomar um cuidado com ela, claro, temos que tomar um cuidado para que isso não vire uma crença, a gente acredite que isso é uma realidade absoluta, mas por que santo de casa não faz milagre? Porque as pessoas que te conhecem talvez estejam dando mais atenção aos seus defeitos, aos seus erros, do que às suas qualidades, do que os seus pontos positivos. Então, se você está batendo na mesma tecla, se você está sempre no mesmo lugar e não está tendo os resultados, as pessoas não estão acreditando em você, essas pessoas não estão dando valor ao que você está fazendo, mude. Para que você vai continuar lá? Se precisar mudar de bairro, mude de bairro. Se precisar mudar de cidade, mude de cidade. Se precisar mudar de estado, paciência. Mude de estado se o seu objetivo, se isso atender o seu grande objetivo, mas mude. Às vezes não precisa, hoje com a tecnologia que nós temos, você às vezes não precisa nem mudar de local, nem mudar de bairro, nem mudar de cidade. Você só direciona o seu produto, direciona os seus serviços para as pessoas que precisam deles, para as pessoas que valorizam. Então tome cuidado com essa questão do lugar, fazer sempre no mesmo lugar. E fazer sempre no mesmo lugar não significa somente território, mas lugar, por exemplo, com o público. Nós hoje estamos na internet e eu percebo que as pessoas que me acompanham, muitas pessoas são da região, mas que acompanham o meu trabalho, muitas delas são do Nordeste, Bahia, Pernambuco, e outros estados do Nordeste que estão acompanhando e absorvendo bastante o conteúdo e fazendo essa diferença na vida delas. Então, mude o lugar. E junto com isso está as pessoas. Cuidado com as pessoas que você compartilha os seus sonhos. Grande parte delas não está nem aí para os seus sonhos. Grande parte delas está pensando apenas nelas mesmas e como elas irão obter o máximo de ti, para que os sonhos delas se realizem. E isso, gente, faz parte da natureza humana, as pessoas pensam mais em si. Mas hoje nós temos que tomar esse cuidado, nós precisamos, mais do que nunca, precisamos agregar valor à vida das pessoas. Quanto mais eu agrego valor, terei. Então, muito importante isso. E transformação requer muito esforço. Então, cuidado com esses pontos, porque se você conviver com as mesmas pessoas no mesmo lugar e fazendo as coisas das mesmas formas, você vai se tornar igual a elas.
E você vai se tornar essa média e não vai ter os resultados que você deseja. Então, bem importante. É como aquela frase, você se torna a média das pessoas que você convive. Então, se você convive com 10 pessoas... Entrou uma ligação aqui, que eu não percebi. Continua ouvindo, só me dá um ok quem continua ouvindo. Ok, continua ouvindo bem? Vamos lá. Ok, perfeito. Obrigado, pessoal, pelo feedback. Então, gente, se você conviver com 10 pessoas que pensam negativo, você vai ser a 11ª. Se você convive com 10 pessoas que têm resultados ruins, você será a 11ª. Agora, se você começar a conviver com 10 pessoas prósperas, que pensam positivo, que são agradáveis, que são simpáticas, que são amorosas, que valorizam o próximo, que gostam de pessoas, você se tornará a 11ª. Se você conviver com 10 milionários, inevitavelmente você se tornará o 11º. Por quê, gente? As crenças começam a mudar. As crenças se formam como? Eu falei já no início da live. Com o que nós vemos, com o que nós ouvimos e com as experiências que vivemos. Então, se eu convivo com 10 pessoas milionárias, eu me tornarei a 11ª, naturalmente, porque as minhas crenças começarão a mudar, eu começarei a perceber que existem formas diferentes de fazer aquilo que eu estava tentando fazer. E isso se chama o quê? Transformação. Mudar a forma de agir. Então a dica para você hoje é: analise a sua vida, analise o seu objetivo. Do primeiro dia de aula, do primeiro dia do Café com Edivaldo Potulski, de segunda-feira, estabelecer o grande objetivo de vida. Estabeleceu? Está trabalhando nisso? Perfeito. Então agora, pense: que formas eu posso fazer isso? Quem poderá me ajudar? Mas que o controle esteja comigo, não esperar somente pelos outros, mas pense: quem é meu público-alvo? Quem eu irei atingir? De que forma irei fazer? Que formas criativas eu utilizarei? Eu sei, eu acompanho aí o trabalho de alguns de vocês que estão acompanhando, e eu sei que são criativos, que produzem materiais aí. Eu vejo a Miriane produzindo vídeos incríveis, que eu me inspiro nela de verdade. Então, usem essa mente criativa. E aí, gente, eu trouxe um pequeno exercício para você fazer hoje, que é para como você vai mudar a forma de agir. Então, para mudar a forma de agir, você precisa sempre saber o que você quer. Então, saiba o que você quer. Quando você sabe exatamente o que quer, fica mais fácil de tomar a decisão. A mente vai começar a encontrar os caminhos para isso. E as pessoas, mas eu confesso que trabalhando com coach, trabalhando com atendimentos em PNL, eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade muitas vezes de saber o que querem. É mais fácil, e eu percebo na maneira que as pessoas falam, elas sabem o que elas não querem, mas elas têm dificuldade de saber o que querem. Então, eu sugiro aqui para vocês fazer uma lista de oposições. Escreva, pega um caderno, pega a sua agenda e escreva tudo o que você não aguenta mais na sua vida. Exemplo: eu não aguento mais andar de ônibus. Se você anda de ônibus e não aguenta mais isso. Eu não aguento mais não ter dinheiro para o meu sustento ou para o meu conforto. Eu não aguento mais trabalhar 10 horas por dia, ou não aguento mais trabalhar de empregado, se você é empregado e quer ter o seu negócio. Escreva tudo o que você não aguenta mais. Uma lista, ela tem que ser extensa, essa lista. Eu não aguento mais viver com os meus pais. Se você mora na casa dos pais e você quer uma vida diferente, você não quer mais viver isso. Eu não aguento mais morar com a minha sogra. Essa acho que é boa, né? Alguém deve se identificar. E você faz essa lista do eu não aguento mais. E você lista tudo o que você não aguenta mais.
Bem simples o exercício. Primeiro faz a lista do eu não aguento mais. Depois que você fez essa lista, você volta nela e você vai fazer-se a pergunta: então, o que eu realmente quero? E você vai escrever novamente o que você realmente quer. Você vai mudar a frase. Eu não aguento mais andar de ônibus. Então eu volto nela e me pergunto: o que eu realmente quero? E aí eu escrevo: eu quero um carro confortável para eu ir e vir sempre que eu desejar. Perceba a diferença? Porque às vezes no dia a dia você está acostumado a dizer o que você não quer. E a nossa mente, ela não entende isso. A nossa mente, ela pega sempre o foco nas palavras principais. Então quando você diz, eu não quero andar de ônibus, a sua mente entende que você quer andar de ônibus, porque ela dá foco no ônibus. Veja só como o não, a nossa mente oculta o não. Se eu pedir para você, não pense, veja bem, não é para pensar, tá? Não pense em um vestido vermelhos de bolinhas amarelas. O que você pensou? Pensou no vestido vermelho de bolinhas amarelas. Não pense em um elefante cor-de-rosa. O que você pensou? Você pensou no elefante cor-de-rosa. Porque a nossa mente, ela funciona dessa forma. Ela oculta a palavra não, ela dá foco às palavras principais. Ela dá foco no objetivo. Então, evite ficar dizendo eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque a sua mente está dizendo exatamente aquilo, está fortalecendo isso. Eu não quero andar de ônibus, a sua mente está fortalecendo, eu quero andar de ônibus. Então, daí você vai nas tuas frases. Se você colocou aquela, eu não aguento mais não ter dinheiro para pagar as contas, você se faz a pergunta, então, o que eu realmente quero? Eu quero ter dinheiro suficiente para honrar todas as minhas obrigações e comprar tudo o que eu necessitar a qualquer tempo, a qualquer lugar. Eu quero ter independência financeira. Não, então, é sempre o foco no que você realmente quer. Se você fizer esse exercício, se você levar a sério esse exercício, eu tenho certeza absoluta que o seu dia será melhor. A sua vida vai mudar. Esse exercício fez uma diferença tremenda na minha vida. Tremenda. Eu lembro o dia que eu fiz e os resultados que eu tive. Então, gente, estamos a 28 minutos já da nossa live. Eu me comprometi a ficar no máximo até as 7h30, porque muitos de vocês trabalham em seguida. E eu vou trabalhar sempre no Café com Edivaldo Potulski, então meia hora. Então hoje falamos sobre transformação. Mudar. A forma, ação de agir. Transformação significa mudar a forma de agir. Se eu mudo, o mundo muda. Olha só a frase da minha xícara. Eu mudo, o mundo muda. Por quê, gente? Quando eu mudo aqui dentro, o mundo todo muda. A forma como eu vejo o mundo, como eu vejo as coisas muda. Então, é muito interessante. E se você se dedicar a isso, tenho certeza, e eu gostaria que você compartilhasse os resultados comigo. Então, mude a forma de agir, faça esse exercício, a lista do eu não aguento mais, lista tudo que você não aguenta mais. Depois que você listou tudo isso, você se pergunta, então, o que eu realmente quero? E coloca tudo de forma afirmativa, positiva. Se você colocar de forma afirmativa, positiva, o que você realmente quer, você vai alcançar. Pessoal, só me dá um feedback aqui. Se vocês gostaram da live, dê um comentário, dá um ok. Eu vou deixar disponível depois ela gravada no IGTV. Se vocês puderem lá comentar, colocar o resultado do trabalho de vocês, do exercício, como vocês estão se sentindo, eu agradeço muito, porque assim nós vamos levar para mais pessoas. E é um compromisso contigo de segunda a sexta-feira, às 7h. Fiquei feliz demais por vocês terem estado comigo até o final. Percebi que muitos ficaram até o finalzinho.
muito legal, muito obrigado, um forte abraço, ótima quarta-feira. Hoje é o melhor dia para nós fazermos a nossa melhor quarta-feira, então aproveite. Um abração, até amanhã às 7 horas.